Vamos fazer então agora o gráfico da função y igual a 1 mais tangente de x, né? Então, como aqui o x está sozinho dentro como argumento da tangente, a gente vai fazer uma coluna do x em que a gente apresenta aqui os valores de uma volta no círculo trigonométrico, de 0 a 2π, né? Então vamos colocar os valores da tangente. A tangente de 0 é 0, a tangente de π sobre 2 ela não existe, né? A tangente de π é 0 também. A tangente de 3π sobre 2 ela também não existe, e a tangente de 2π ela também é 0. Então você vê que os valores aqui, ó, eles para a gente construir esse gráfico depende um pouco da gente conhecer o gráfico da tangente, né? Que a gente tem poucos pontos aqui, mas como a gente já conhece o gráfico da tangente, fica fácil da gente saber o que acontece aqui. Bom, como a nossa função é 1 mais tangente de x, vamos somar 1 aos valores aqui que a gente tem. Então, quando a tangente de x é 0, 1 mais tangente de x vai dar 1, né? Quando não existe, vai continuar não existindo. Quando é 0, vai então ficar igual a 1. Quando não existe, continua não existindo. E quando é 0, vai ser igual a 1, tá? Então vamos procurar construir este gráfico aqui no programa GeoGebra, marcando aqueles pontos que a gente tem, que é o ponto 0, 1, vou chamar de ponto A, o ponto B, que é o ponto π e 1, e o ponto C, que é o ponto 2π e 1. Agora, a gente já conhece o gráfico da tangente, a gente sabe que ele em π sobre 2, ele não existe, né? Que quando vai se aproximando de π sobre 2, ele vai para infinito, então forma aquela curva que vai para cima toda a vida. Também 3π sobre 2 acontece a mesma coisa, então vamos colocar umas retas aqui, ó, para servir como marco. Então colocar a reta vertical, x igual a π sobre 2, e x igual a 3π sobre 2, né? Que são onde vai marcar esse comportamento da tangente. Então o que a gente sabe, ó, que quando ele vai se aproximando de π sobre 2, ele vai para infinito, depois pula para o próximo intervalo, que é o próximo período, né, que vai de π sobre 2 a 3π sobre 2. Ela vem aqui do infinito negativo. No caso, em vez dela ir até o π, que é o que fosse só a tangente de x, ela vai vir até aqui, ó. E aqui ela começa a subir para lá e vai até aqui, né? Então o gráfico vai ficar dessa forma: y igual a 1 mais tangente de x, né? Então aqui a gente observa o comportamento dela, ó. Quando ela se aproxima de π sobre 2, ela vai para infinito, não existe no π sobre 2. Aí ela pula para o próximo intervalo, começa lá do menos infinito, né? E vem, passa no, quando é o x igual a π, ela vale 1, que a gente viu na nossa tabela, e aí vai para o infinito lá no 3π sobre 2. Depois começa outro período novamente. Então o período dessa tangente, na verdade, é π, né? Ao invés de π sobre 2, certo?